Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. Não me conhece ainda, não tem problema nenhum, eu sou Amaury Oliveira e este é o canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo e aproveite o nosso conteúdo de hoje. E qual será o conteúdo de hoje, Amaury? Hoje nós estaremos falando sobre o acompanhamento da vagem desde a sua formação até a sua colheita. Nós vamos ver semana a semana tudo o que acontece com a nossa vagem, como é que ela se porta, quanto ela cresce, quando devemos colocar a redinha, para que serve a redinha, quando devemos colher as nossas vagens e possíveis problemas que as vagens podem trazer. Será que é necessário adubar a planta um pouco mais? Não é necessário? Tudo isso nós saberemos hoje neste vídeo. Então não fique pulando o vídeo que você pode perder uma informação importante e essa informação pode lhe fazer falta na hora de você for cuidar das suas vagens. Muito bem, mas isso tudo nós vamos ver logo depois da nossa abertura. Então roda a abertura que eu já volto para conversar com vocês. Bom, a dinâmica todo mundo já está acostumado, mudou um pouco. Eu falo antes, roda a abertura e eu falo depois. Bom, vamos lá, vamos começar o nosso vídeo como sempre fazemos, pedindo a sua ajuda. Amaury, que tipo de ajuda? Eu quero ajudar o canal é interessante, eu aprendo muito. Como é que eu posso ajudar da maneira mais simples possível? Que maneira seria essa? Se inscrevendo em nosso canal. Você já é inscrito? Muitíssimo obrigado. Não é inscrito ainda, mas quer ajudar o canal? Basta vir aqui embaixo no botão inscreva-se, clicar e você fará parte da nossa família e estará assim ajudando ao nosso canal. Se possível, ative o sininho de notificações e se gostar, deixe o seu like. Bom, como eu falei, nós vamos hoje tratar de um assunto que é recorrente em nossas redes sociais, que é o acompanhamento da vagem. As pessoas perguntam muito sobre a polinização, encontram muitos vídeos aqui no YouTube sobre esse assunto, mas depois começam a ter dúvidas em relação ao tratamento, aos cuidados que tem que dar às vagens. Bom, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu convido você a se aproximar e vir aprender e observar um pouco mais essas coisas maravilhosas que são as vagens nas rosas do deserto. Venha comigo. Nós decidimos então fazer um vídeo. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo. Nós estamos começando ele hoje, mas só devemos acabar ele daqui a mais ou menos 60 ou 70 dias mais ou menos. Mas a gente quer mostrar para você todas as fases de desenvolvimento da vagem. Estou com uma plantinha daqui do nosso plantel. É uma plantinha de semente que nasceu aqui. Tem uma flor muito bonita, né? Que nós intitulamos ou batizamos de Dona Mundinha, uma homenagem a uma pessoa muito querida. Bom, esta planta daqui sofreu a sua primeira floração agora, e nós então polinizamos. Nós polinizamos 6 flores e tivemos 100% de êxito na polinização, ou seja, estão nascendo 6 vagens. Esta planta aqui foi polinizada há 25 dias. Após a sua polinização, mais ou menos 5 dias depois, suas flores começaram a murchar e caíram. Então, mais uma vez, nós podemos ver aqui as vagens. Já dá para ver que ela está começando a sair, né, da sua haste de sustentação, que é onde ficava a flor. Algumas um pouco menor, outras um pouco maiores, é normal, apesar de todas elas terem sido polinizadas na mesma hora, tá bom? E do lado de cá, nós temos uma outra vagem também, tá aqui, né?
esta daqui vai ser diferente das demais. Por quê? Esta possivelmente só vai ter vagem de um lado, né? Então tá aqui nossa plantinha, dá para ver bem, né? Uma haste para cada lado, ou seja, sempre em duas, né? Sempre em par, mas de vez em quando acontece de nascer apenas uma, ou às vezes três, às vezes até 4 ou 5. 5 é o número máximo de hastes que nós vamos ter em uma vagem, ok? Bom, este é o desenvolvimento dela no seu 25º dia. E a partir de agora a gente vai estar sinalizando dia após dia ou semana após semana o desenvolvimento dessas pequenas. Bom, passaram-se uma semana desde que nós fizemos o nosso primeiro vídeo e aqui estão as nossas vagens, né? Dá para ver o quanto elas se desenvolveram durante uma semana, que é um período relativamente curto, mas dá para ver aqui que elas realmente se desenvolveram bastante, né? Antes elas estavam com algo em torno de, sei lá, menos de 1 centímetro talvez, e agora nós já temos aqui pelo menos uns 3 centímetros. Então dá para ver o quanto elas se desenvolvem nessa primeira fase. Então estão aqui todas, algumas se desenvolveram um pouco mais, como essas duas daqui, né? Essa daqui do fundo e essa daqui da frente. Aqui nós temos uma outra que não se desenvolveu tanto, mas está se desenvolvendo, está tranquila. Deixa eu virar mais aqui para a gente ver. E aqui, deixa eu tentar aqui um foco maior. Aqui tem uma que está bem pequenininha, outra que ainda está bem pequenininha, e desse lado aqui também nós temos uma outra que está se desenvolvendo bem. Bom, aqui dá para ver melhor, né? Então nós temos algumas, como eu mostrei, que se desenvolveram melhor, outras vêm se desenvolvendo aqui um pouco mais lentamente, mas é assim mesmo, tá bom? Então, a primeira semana tá ótimo, já dá para vocês terem uma ideia do quanto elas se desenvolvem ou a velocidade que elas se desenvolvem. Essa plantinha ontem nós fizemos um protocolo de acaricida, porque apareceram alguns ácaros em nossa pequena. Tá vindo aqui mais uma flor, ou mais 2 ou 3 flores, né? Mas essas flores muito possivelmente serão eliminadas para poupar energia da nossa planta, tá bom? Como eu falei para vocês, nós entramos com um protocolo de acaricida, né? Essa plantinha tem uns ácaros que começaram aqui a atacar ela, então nós simplesmente colocamos a acaricida nela e vamos começar a entrar a partir da próxima semana com uma adubação especial, né? Já que ela está com as vagens, então vale muito a pena a gente adubar essa planta para que ela esteja bem nutrida e possa então levar ao desenvolver melhor as suas vagens. Isso é muito importante. Ter uma planta bem nutrida, neste caso, vai fazer toda a diferença. Tá certo? Então voltamos daqui a uma semana para mostrar para vocês como é que está a nossa pequena. Bom, aqui estamos para acompanhar ou continuar acompanhando nossas sementes, né? Mais uma semana. Veja que o desenvolvimento é muito grande entre uma semana e outra. Deixa eu botar ela aqui de lado para que a gente possa ver melhor. Então dá para ver que elas já abriram. Não sei se vocês repararam, mas estão faltando algumas vagens. Olha quem está aqui. Uma delas está aqui, né? Ela foi abortada. Temos uma outra aqui. Temos uma outra aqui também que foi abortada. Está aqui também. E isso pode ter ocorrido por 2 motivos, né?
Primeiro motivo, esta é a primeira florada dessa pequena e nós polinizamos todas as flores. Com isso, é normal que a gente tenha algumas perdas, né? Porque a planta talvez não esteja preparada para suportar tantas vagens. Então, o que é que ela faz? Ela termina abortando algumas para conseguir nutrir as outras. É perfeitamente normal. Mas nós temos aqui esta vagem, ficou apenas com uma haste, não tem a segunda como é normal, né? Ou como nós podemos ver nas demais vagens, né? Todas elas têm um par de hastes, né? Tanto esta quanto esta de trás, quanto esta daqui. Algumas estão mais desenvolvidas, né? A que está menos desenvolvida é exatamente esta daqui. É assim mesmo, mas o que nós queremos de fato mostrar para vocês e acompanhar é o desenvolvimento dessas vagens. Então nós já temos 3 semanas acompanhando as pequenas e acredito que já deu para você perceber bem a velocidade de desenvolvimento nas primeiras semanas. Obviamente que depois esse desenvolvimento vai se tornar mais lento e ela vai então passar a maturar as sementes que estão dentro de cada haste desta vagem, tá bom? Bom, este é um processo que dura mais ou menos entre 3 e 4 meses, né? Ou seja, aí entre 90 e 120 dias para que ela saia, né, da flor e venha ou chegue até a colheita. Então, o que nós vamos fazer é acompanhar o desenvolvimento dessas pequenas até que chegue esse momento, ok? Bom, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos nutrir melhor esta planta. Ou seja, ela já abortou 2 botões, né? Melhor, ela já abortou 2 vagens. Ela está com 3 pares, né? Ou 3 vagens com 2 pares de hastes e uma com um único par. E ela precisa ser bem nutrida para segurar essas vagens e para segurar o seu caudex. Então é muito importante que esta planta esteja muito bem nutrida para que nós tenhamos uma produção boa de sementes, tá certo? Então o que vamos fazer agora? Nutrir melhor a nossa pequena. Bom, e como é que nós vamos nutrir a nossa pequena? Bom, eu estava ansioso para que chegasse esse Thai Gold. Esse é o Mix Organic. A gente ouviu falar muito bem deles e queríamos fazer alguns testes. Compramos ele, chegou aqui, chegou ontem. E nós vamos então estar utilizando o Thai Gold para fazer a nutrição nessa pequena. Vai ser algo bem simples, na verdade, né? O que nós vamos fazer é afastar um pouco o substrato da beirada do vaso. Pegar um pouco do Thai Gold. Vamos colocar aqui e vamos cobrir. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Afastar um pouco esse substrato. Aqui a colher. Pegar mais um pouco do nosso Thai Gold, espalhar aqui um pouco e cobrir novamente. Vamos cobrir aqui com cuidado. Tá começando a chover. Bom, basicamente o que nós vamos fazer é isso. E agora vamos esperar para ver os resultados dessa adubação. Começou a chover aqui agora. A gente não vai regar, vai deixar que a chuva regue esse substrato, vai umedecer todo o Thai Gold e aqui vai começar a ser criada uma colônia de fungos e bactérias ou micro-organismos benéficos para essa pequena, e isso vai terminar ajudando a esta plantinha a absorver melhor os nutrientes macro e micro, inclusive que vem no nosso Thai Gold, ok? Então vamos agora acompanhar e ver como essa plantinha vai responder à nossa adubação. Bom, estamos aqui de novo para continuar registrando o desenvolvimento de nossas vagens, né? Se passaram mais uma semana desde o nosso último registro. Nós havíamos perdido 2 vagens que foram abortadas, o que é normal porque a planta não conseguiria nutrir tantas vagens assim.
deu para ver, ou dá para perceber bem, que o desenvolvimento das vagens está bem interessante. Todas elas já se abriram, né? Com exceção de uma que nós vamos mostrar. É normal, né, que elas se abram. Tanto essa quanto essa se abriram. E nós estamos apenas com uma que não se abriu. Vamos ver essa uma um pouquinho mais de perto, que é essa daqui, tá bom? Essa que não se abriu, né? Aqui choveu bastante esses dias. Se eu tirar aqui, tirar essa da frente, ou seja, esta daqui que não se abriu, tá aqui. O que aconteceu com ela? Ela terminou tomando muito sol, né? Pegou um pouquinho de fungo nesta parte daqui, e o que acontece? Ela racha, né? Então aqui dá para ver que ela rachou, né? Já está ficando amarelada, e com certeza esta vagem daqui está perdida. Tanto essa, né, quanto esta haste, as duas nós vamos perder. Então vamos lá. Os abortamentos que haviam acontecido na semana passada, né, são normais, porque ela não conseguiria manter tantas vagens. Ela estava com 6 ou 7 vagens, acho que foram 6 vagens. Já esse tipo de perda de vagem acontece com menor frequência. Isso daqui foi realmente porque choveu muito, depois fez sol, choveu, fez sol, então ela terminou rachando aqui. Faz parte do jogo. Nós vamos ficar então com 2 vagens com 2 hastes e uma vagem apenas com uma haste. É normal também, a gente vai ver um outro detalhe aqui nessa pequena, que é o que? Algumas vagens, deixa eu parar aqui, opa! Algumas vagens, como nós podemos ver aqui, tem o desenvolvimento em uma das hastes maior do que na outra haste. Isso é normal também, tá certo? Ou seja, nós temos uma haste bem desenvolvida e a outra nem tanto, digamos assim, com um pouco mais atrofiada. Isso é normal, acontece muito. Bom, mas dá para ver que o desenvolvimento geral dela está satisfatório. Elas estão bem gordinhas. O tamanho não deve ser muito maior do que esse que está se apresentando aqui. Lembrando que, na verdade, nós temos poucas semanas. E vamos continuar acompanhando essa pequena para ver tudo o que vai acontecer. Podemos ver que também começa a haver uma mudança de coloração, né? Então ela começa a ficar um pouco mais escura, né? Ela era toda verdinha, está começando a pegar aqui tons mais avermelhados, também é normal. Então vamos aguardar para ver o que acontece. Quando nós temos as plantas com vagens, obviamente que nós precisamos dar uma atenção maior para a sua nutrição, para a sua adubação. Se você quer vagens saudáveis que produzam bem, você tem que se preocupar com esse detalhe. É normal, ela vai precisar de mais nutrientes para poder estar se desenvolvendo, né, mantendo o seu desenvolvimento e desenvolver suas vagens também. Então é necessário que a gente reforce essa adubação. Minha adubação aqui, como vocês sabem, é basicamente foliar. Mas, como eu sei que nem todos vocês fazem esse tipo de adubação, então hoje nós vamos estar fazendo uma adubação diferente. Então vamos fazer uma adubação via solo. Então eu afasto o substrato aqui da beira do vaso, né? Coloco o meu substrato sempre longe das raízes e simplesmente venho e fecho novamente. Eu vou fazer isso em mais de um ponto do vaso. Fiz de um lado e agora eu vou fazer do outro. Mesma coisa, vou afastar aqui o substrato. Vamos afastar esse substrato, vamos tirar ele daqui. Vamos abrir aqui um buraco na beira do vaso, exatamente para ficar longe das raízes. Então faço um buraco como já está feito aqui. Vou pegar, no caso, o meu adubo. Neste caso aqui, o que é que nós temos aqui? Osmocote, super simples.
e potássio juntos, que é a adubação básica que todo mundo usa, né? O famoso NPK. Então, o que é que eu vou fazer depois? Simplesmente vou cobrir esse meu adubo que eu coloquei aqui. A maioria eu não posso colocar o osmocote aqui em cima do substrato, não. Poder pode, né? Mas a gente sempre lembra que alguns desses macronutrientes vão volatizar. Você vai perder ele para o ar, né? Então, a gente aconselha que sempre enterre o seu nutriente. Não precisa enterrar, não precisa desplantar para fazer essa operação, mas faz como nós fizemos aqui. Faz um buraquinho e coloca a sua adubação, tá certo? Com isso, o que é que nós estamos promovendo aqui? Uma melhoria nutricional para essa planta. Afinal, ela está com vagens e vai precisar, né, se nutrir melhor. Então, esse é o tipo de cuidado que nós temos que ter. Neste caso aqui, a gente pode colocar um pouco mais de fósforo e potássio. Mas nesse caso, nós não podemos deixar de fora o nitrogênio. Por quê? Porque nós também queremos que a nossa vagem cresça, se desenvolva. Então, é necessário esses 3 macronutrientes. Não tem para onde correr. Bom, aqui estamos mais uma vez acompanhando mais uma semana da evolução e do desenvolvimento das nossas vagens. O que é que nós podemos observar nesta semana que se passou? Nós podemos ver que as vagens continuam se desenvolvendo, estão crescendo menos, mas estão engrossando. Podemos observar também que perdemos mais uma vagem para os fungos, né? Aqui está chovendo bastante, mas mesmo que não chovesse, a gente pode ver que o desenvolvimento de algumas deslanchou, né? No caso foram essas daqui, né? 3 vagens praticamente deslancharam, e nós tivemos 2 que foram abortadas e temos mais uma aqui que sofreu com o ataque de fungos. Então, essa também é uma vagem que foi perdida e não vai para frente. Neste momento que elas estão aqui, elas já têm, na verdade, uma bitola suficiente para que eu possa colocar a redinha. Então, se eu quisesse, eu já poderia colocar a redinha e deixar a redinha, tá vendo? É só eu vir aqui e vestir a redinha, pronto. Coloquei a redinha, tá, beleza, tá pronta. O que que acontece? Como tá chovendo muito, se eu deixar essa redinha aqui, eu vou correr um risco. E que risco será esse? Acúmulo de água. Essa redinha vai terminar retendo mais água. E posso ter, então, incidência de fungos nesta parte da nossa vagem. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou optar por não colocar a redinha agora. A vagem ainda está muito verde, então ela não vai se abrir, e eu posso simplesmente optar por deixar para colocar esta redinha um pouco mais tarde, tá certo? Então agora a vagem começa a engrossar, é uma coisa que dá para ver perfeitamente. Então vamos aguardar mais uma semana para ver o que acontece. Melhorando o tempo, então a gente volta a colocar as redinhas nas pequenas, tá certo? Lhe convido a permanecer para continuar assistindo o nosso vídeo. Essas vagens daqui vão cair, né? Mas eu posso simplesmente vir e arrancar, porque como ela deu fungo, eu não vou correr o risco de deixar ela aí, porque o fungo pode se propagar, chegar no galho e tomar a minha planta inteira. Então esta vagem está sendo descartada. Bom, se passou mais uma semana desde o nosso último registro, né? Aqui está a nossa pequenina, que perdeu algumas vagens. Aqui choveu bastante, mas as que ela conseguiu manter continuou se desenvolvendo bem, né? Começaram a engrossar, ou seja, elas não vão crescer, o seu tamanho não vai ser maior do que esse, porque ela começou de fato a engrossar. Elas primeiro crescem bastante, depois engrossam. Nesse ponto que elas estão, eu já posso estar colocando as redinhas, né, que vão evitar que elas se abram e as suas sementes voem, tá? Essa redinha, gente, é aquela redinha que protege a rosa. Então a rosa,
quando a gente vai na floricultura e ela está em botão, ela vem com essa redinha para evitar que ela abra. E quando eles querem que ela de fato venha abrir, eles retiram essa redinha. Muita gente me pergunta, onde eu compro essa redinha? Olha, você pode ir na floricultura e simplesmente pedir, porque para eles isso daqui é lixo. E geralmente eles cedem, eles dão sem nenhum problema. Então hoje nós vamos colocar as nossas redinhas nas nossas vagens e vamos continuar acompanhando o desenvolvimento delas para ver o que acontece. A partir de agora, como eu falei anteriormente, a tendência é elas engrossarem um pouco mais e simplesmente amadurecerem, mas elas não devem crescer mais do que isso, tá bom? Então a gente vai continuar acompanhando semana a semana as nossas pequenas até que elas venham a amadurecer e abrir para que nós venhamos a mostrar para vocês. Então mais uma semana se passou e o que aconteceu nessa semana foi apenas a nossa vagem tomando corpo, se tornando mais grossa e a colocação da redinha. Bom, aqui estamos nós mais uma vez, em mais uma semana, para acompanhar a nossa vagens, ou desenvolvimento das nossas vagens. O que é que nós podemos observar durante esse período? Bom, as vagens pararam de crescer, elas não vão crescer mais, vão permanecer desse tamanho. Mas o que é que acontece? Elas começaram a engordar, tá bom? Ou seja, isto é um sinal, isto é um aviso que as suas sementes começaram ou estão se desenvolvendo no centro da vagem. Algumas, como nós podemos ver aqui, desenvolveu um dos lados e outro não. Isso acontece também sem nenhum problema. Podemos ver aqui também que algumas vagens, como essa daqui, são maiores do que outras, como essa daqui. Também é perfeitamente normal. Bom, essa planta está no tempo, tá certo? Foi atacada por fungos e ácaro, porque aqui está chovendo demais, mas nós já entramos com tratamento nela, então agora é aguardar que ela se recupere. Seu caudex está íntegro, está duro, tá? Então significa que está bem nutrido, não tem problema nenhum. E nós vamos então continuar aguardando o amadurecimento dessas vagens. Bom, aqui estamos de novo acompanhando a nossa plantinha, né? Mais uma semana se passou. Na verdade, se passaram 2 semanas. Na semana passada nós não tivemos condição de fazer o vídeo, mas aqui estamos de novo, né? Algumas coisas aconteceram. Aqui tem chovido demais. E o que é que nós podemos observar? Que algumas sementes começaram a ser atacadas por fungos, né? Então, isso daqui é uma mancha causada por fungos, que muitas vezes a redinha termina contribuindo para isso. Por quê? Porque quando você coloca a redinha e por algum acaso chove ou até mesmo você rega, toda a extensão dessa redinha termina retendo água. E aí olha só o que acontece, aparecimento de fungos onde estava a redinha. Acontece. Essa planta foi acometida por ácaro, né? Nós entramos com protocolo, nós já podemos ver que as folhinhas que estão nascendo agora estão mais verdinhas, mas nós temos aqui ainda algumas folhinhas remanescentes desse ataque, que estão manchadas, é normal. Como eu falei, tem 2 semanas que a gente terminou não fazendo nada nessa planta, então cresceram alguns matinhos aqui ao redor que a gente vai estar limpando, né? Estar retirando. Eu puxo um pouco, quando eu vejo que a coisa está meio difícil, eu prefiro cortar. Por quê? Porque as raízes desses matinhos aqui podem se enrolar nas raízes da nossa rosa do deserto e ao puxar nós podemos terminar machucando essas raízes. As que saem facilmente, obviamente que a gente retira de imediato. É o que mais que eu pude notar nessa plantinha, né? Mesmo com a adubação, o seu caudex deu uma murchada, né? Por quê? Porque nós já conversamos aqui, eu já falei para vocês, a floração e a manutenção das vagens são 2 coisas que realmente exigem da planta uma energia absurda. Então é sempre bem complicado quando a gente vai ter ou vai polinizar essas flores, principalmente quando nós temos mais de uma vagem. Então é sempre bom a gente ficar atento e aumentar ainda mais essa adubação.
Outra coisa que pode estar acontecendo são as famosas cochonilhas de raiz. Então sempre a gente vai dar uma procuradinha aqui no nosso substrato para ver cochonilha. A gente tem que ficar atento, por quê? Porque como em alguns vasos nós estamos fazendo ou promovendo uma adubação orgânica, onde nós temos microelementos, nós temos na verdade colônias de fungos benéficos, então a gente tem que tomar cuidado para não confundir uma coisa com a outra, tá bom? Então sempre fazer com muito cuidado. Se for branquinho e sair andando, aí é cochonilha, porque fungo não anda, pelo menos por enquanto. Parece que não se trata de cochonilha, parece que de fato é energia da planta. Como nós falamos anteriormente, as vagens não estão crescendo mais. Elas atingiram o seu tamanho final, é esse tamanho mesmo, porém elas começam a engordar. Se lembra que nós já falamos isso no vídeo? Então nós podemos ver que elas começam simplesmente a engordar. Também vai chegar um momento, que eu acho que esse momento também já chegou, ela para de engordar e então vai se focar no amadurecimento das sementes que estão aqui dentro, tá bom? Então aqui nós podemos ver que as vagens remanescentes, né, nós temos na verdade um conjunto inteiro, 2 conjuntos inteiros, sendo que esse daqui, a parte de cima, não se desenvolveu, e temos um conjunto que só saiu uma haste. Geralmente a vagem se compõe por 2, 3, 4 ou 5 hastes. Bom, então a gente vai continuar aguardando para ver o que vai acontecer. Outra coisa interessante que a gente pode notar aqui, deixa eu tirar aqui, ó. Essa também terminou pegando um pouco de fungo, né? Tá aqui, ó, na sua lateral, tem aqui fungo, e ela tá começando a mudar de cor, tá vendo? Já não tá toda verdinha, ela tá começando a mudar a sua coloração. Isso significa o quê? Isso, na verdade, significa que esta vagem daqui está amadurecendo, ou seja, muito possivelmente, em breve, nós vamos ter sementes desta vagem daqui. Vamos recolocar aqui a nossa redinha. Apesar do fungo, a gente não pode se arriscar a perder essas sementes, né? Colocar um pouquinho mais para cima, né? Um pouquinho mais para baixo, pronto. Já dá para segurar aí. Bom, outra coisa que podemos perceber, não sei se um inseto, não sei se realmente um ataque de fungo que foi aconteceu, mas nossa vagem, ou esta haste da vagem que não se desenvolveu, tá vendo, foi violada. Então nós temos aqui um pequeno furo, e aqui é a entrada para tudo que você imaginar, para insetos, para depósito de ovos de mosca, enfim, de vários tipos de insetos, além de fungos e bactérias. Aqui do outro lado, nós podemos ver também incidência de fungo, tá bom? Bom, continuamos aqui a acompanhar a nossa pequena que está com as suas vagens. Se passaram não uma, mas 2 semanas, né? Porque não havia o que registrar de fato na semana passada. Dá para ver mais uma vez que as suas vagens não cresceram mais, ou seja, pararam de crescer e começaram a engordar, né? Isso também já foi mostrado. Também não engordaram mais. Tivemos também um probleminha de fungo que mostramos a vocês, mas esse fungo foi controlado pela própria planta. Bom, ela continua agora em processo de maturação, ou seja, ela não vai nem crescer nem engordar, ela simplesmente agora vai maturar as suas sementes. As suas sementes vão se desenvolver aqui dentro, e quando elas estiverem prontas para serem plantadas, né, quando estiverem, entre aspas, maduras, a nossa vagem vai começar a se rachar, tá bom? A coloração começou a mudar, mas interrompeu, né, continua verdinha, né? Do outro lado, deixa eu virar aqui para ver se a gente consegue ver, ela tem uma coloração um pouco mais avermelhada, tá aqui, nós podemos ver nesta parte daqui, ó, tá mais avermelhada. Talvez tenha sido incidência do próprio sol. Aqui do lado tem a parte que nós mostramos também, onde a vagem foi mais atacada pelo fungo, mas também
já foi controlado, né? Nós deixamos a redinha mais na ponta, nós mostramos isso também a vocês da última vez. Bom, continuamos aguardando a maturação das suas sementes para ver com quanto tempo mais elas estarão prontas para serem colhidas. No mais, o que é que acontece? É bem interessante a gente mostrar o restante da planta, porque vocês vão ver que o seu Caldex, né, deu uma murchada, né? Por que ele deu essa murchada? A floração, a emissão de vagens e a sua maturação exige demais das plantinhas. Nós já fizemos a adubação e mostramos a vocês, mas mesmo assim, o que acontece? A planta está sendo extremamente exigida por conta das suas vagens. Então essa planta continua sendo muito exigida por conta da nutrição de suas vagens. Então é natural que ela possa murchar um pouco, principalmente se for uma planta nova como essa daqui. Vocês se lembram que a gente falou? Essa plantinha aqui ela foi polinizada na sua primeira floração, ou seja, ela deu a floração e nós polinizamos. Então é normal, é natural que o seu Caldex tenha sentido um pouco mais. Bom, aqui estamos mais uma vez. 2 semanas se passaram desde o último vídeo, mas a Mauri, você falou que ia mostrar toda semana, é verdade. Só que neste ponto que a nossa planta está, não precisa mostrar toda semana, porque não tem o que mostrar, não vai ter mudança alguma. Então nós vamos agora ver como é que estão de fato as nossas vagens depois de 2 semanas. Bom, muito bem. Dá para ver que o fungo que está aqui nessa vagem foi controlado, tá bom? Essa outra vagem também continua ainda engordando um pouco. Essa daqui também teve o seu fungo controlado. Deixa eu tirar aqui a redinha para a gente ver. Opa! Pronto. Tá vendo? Ela pegou fungo nessa parte daqui toda, mas esse fungo já foi controlado pela própria planta, na verdade, né? Vou botar a redinha de volta. Deixa eu estar girando aqui. Esta outra vagem também nós tivemos incidência de fungo, vocês lembram dela? Né? Então ela realmente teve um pouco de comprometimento nessa parte daqui, mas também a própria planta terminou debelando este fungo, controlando esse fungo, fez tipo um cálcio, um calo, né? Fez tipo um calinho aqui e tá melhor. Bom, essa planta está se aproximando da época de colheita. E por que eu digo isso? Porque não sei se vocês percebem, mas a sua coloração começou a mudar, né? Nós temos aqui muita pigmentação vermelha e na parte de cima, eu vou estar mostrando a vocês, nós começamos a ter uma pigmentação mais amarela, mais amarelada. Deixa eu ver se assim já dá para a gente ver. Bom, eu espero que dê para ver, mas aqui no centro da nossa vagem, ela já está ficando amarela, tá vendo? Isso é um sinal que a vagem já deixou de se desenvolver, de crescer e agora simplesmente está amadurecendo para abrir, tá? Aqui também no meio dá para ver que essa parte do meio, ela forma um sulco, ela fica um pouquinho para baixo. Essa depressão que se forma aqui também é um sinal de que essa vagem está prestes a abrir, tá certo? Então é um outro sinal que nossa vagem está se aproximando do ponto de colheita. Então, na verdade, agora aqui basta a gente estar aguardando para estar, de fato, colhendo essa pequena, que eu acredito que nas próximas 2 semanas isso vai estar acontecendo. Bom, com isso a gente vai cumprindo a promessa de acompanhar a vagem em todo o seu desenvolvimento. Em relação ao seu Caldex, né, a gente já fez uma adubação junto com vocês. Ele não voltou a ficar inchado, a ficar crescido, digamos assim, né, ficar gorducho, mas se manteve firme. A gente sempre lembra que floração e, no caso, formação de vagens e sementes são as 2 atividades que exigem mais energia da planta. Então, é natural que esse Caldex esteja dessa forma. Assim que acabar, ou assim que as vagens amadurecerem e abrirem, nós vamos estar, então, replantando essa pequena, vamos estar caprichando na adubação para que ela venha a se recuperar o mais rápido possível. Bom, gente, se passaram mais 1 semana, né?
E olha só, quando nós viemos aqui pegar para fazer mais um filme, nós descobrimos que já tínhamos uma semente aberta. Dá para ver aqui? E é bem interessante, por quê? Porque isso mostra como essa redinha é eficiente. Se não tivesse essa redinha daqui, o que aconteceria? Todas as sementes que estão aqui dentro seriam dispersas. Então dá para mostrar exatamente para que serve a rede. Tá vendo? A rede não deixou que a vagem abrisse e suas sementes simplesmente voassem, tá bom? Então é bem interessante a gente poder mostrar isso também a vocês, né? Não estava programado, muita chuva. Bom, vamos lá. Vou cortar essa pequena, tá aqui. Bom, então aqui tá a vagem colhida, né? A redinha que cumpriu bem o seu papel. Então se eu tiro a redinha, dá para ver que ela começa a abrir, tá vendo? Bom, então aqui tá a nossa semente colhida, né? Quando a gente tira a redinha, dá para ver que ela abre, tá vendo? E são essas penugenzinhas aqui, né, que nós chamamos popularmente de asas, que fazem com que elas sejam carregadas muito facilmente pelo vento. Então, se não tivesse a redinha para manter ela fechada, ela se abriria e essas sementes então seriam carregadas por aí. Mas eu recoloquei a redinha, né, que nós vamos guardar essa semente para estar mostrando a vocês a abertura, como é que nós vamos proceder depois da colheita. Pois bem, essa rachadura é exatamente o sinal que a vagem me dá que ela está madura. Ou seja, que as suas sementes estão maduras, estão prontas para serem germinadas. Então o que é que acontece? Se não tiver a redinha, nesse caso aqui não precisaria, porque a gente viu antes, esta vagem se abriria, né? Ela acabaria de se romper, ela faria isso daqui, ela vai se abrindo, esse processo é bem rápido, e todas essas sementes que estão aqui dentro seriam levadas pelo vento. Simples assim. Por isso que nós colocamos a redinha. Então, já que essa semente rachou, né, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colher esta semente porque ela já nos deu um sinal de que ela está pronta para a colheita. A retirada da vagem eu posso fazer de duas maneiras: cortando ou simplesmente dobrando a vagem. Eu dobro a vagem desta forma e ela termina partindo aqui no pé. Tá certo? Dá para ver aqui, sai um pouquinho de seiva. Então, desta forma, a nossa vagem foi colhida. Agora nós vamos guardar para mostrar para vocês os procedimentos pós-colheita. Bom, e com isso nós ficamos agora apenas com duas vagens para colher. Essa daqui já está praticamente também madura, né? Uma delas, inclusive, uma parte desta vagem, uma das suas hastes, inclusive, já abriu. Nós vamos esperar a outra rachar para poder colher. Essa daqui, eu acredito que ainda demore mais ou menos uma semana, mas vamos continuar registrando tudo e mostrando para vocês. Lembrando que essa vagem abriu com... eu vou calcular os dias e deixar aqui para vocês, tá bom? Bom, aqui estamos mais uma vez, né? Podemos ver que nossa vagem aqui também rachou, né? Fazem 5 dias que nós colhemos as outras. Então essa daqui também começou a rachar. Então nós já aprendemos que quando a vagem racha é o momento de colheita. Então vamos colher. Simplesmente dobra-se, ela quebra e a vagem está colhida. Mais uma vagem colhida. Agora só falta esta vagem daqui, né? Mesmo assim ela já está também começando a mudar de cor, mas eu acredito que essa daqui ainda vai demorar mais pelo menos 1 ou 2 semanas. É assim mesmo. Então vamos aguardar que ela venha a amadurecer para que a gente esteja finalizando a colheita dessas vagens e mostrando a vocês então o que faremos a partir da vagem colhida. Lembrando sempre que essa vagem, né, vai ser aberta, como nós estamos mostrando aqui, e aqui dentro estão todas as nossas sementes. Tá bom? Então nós vamos retirar as sementes, vamos deixar elas secarem para que a gente possa depois estar colocando no site para que você possa até adquirir. Mas este é o acompanhamento que a gente estava querendo fazer, mostrando a vocês desde a polinização até
a colheita da vagem propriamente dita. Qual o tempo que demora, os cuidados que devemos ter, ok? Então vamos nessa. Bom, gente, se passaram mais 6 dias mais ou menos, né? E nossa plantinha abriu sua última vagem, né? Na verdade eu fiquei um pouco preocupado porque ela pegou um pouco de fungo, né? Esse talo aqui está com fungo. Esse talo também está com fungo. Aqui tem chovido muito, como eu venho falado para vocês. Esse outro talinho aqui também, tá vendo? Fungou. Mas, de qualquer forma, né? Ó, tá vendo? Tá muito mole. A gente não vai sequer conseguir dobrar para ele instalar e a gente retirar esta vagem. Então, neste caso, a gente vai ter que simplesmente cortar. Bom, então, simplesmente nós vamos vir e vamos cortar. Desta forma, colhemos nossa última vagem, né? Agora a gente vai estar dando continuidade, mostrando, né, como nós abrimos a vagem, tiramos as sementes e as condicionamos. Muito bem, então aqui estão, né, nossas vagens. Aqui são outras vagens, né? Aqui está a redinha, mas dá para mostrar com essa sem problemas. O que que acontece? A redinha a gente já sabe que é para conter as sementes. Quando nós tiramos as redinhas, né, nossas vagens abrem e com ela nós vamos encontrar as sementes, né? Essas sementes aqui são de uma planta escura, então dá para ver que nós temos sementes escuras, né? Dá para ver bem aqui, olha só a cor desta semente. É uma cor bem escura, como nós podemos ver aqui. Aqui tem outra que nós estamos abrindo agora, essa daqui foi colhida agora, né? Ela, quando é colhida, ela dentro ainda mostra bastante umidade. Dá para ver que os pelinhos das sementes ficam fechados, como podemos ver aqui. Quando elas secam, os pelinhos ficam abertos, como nós podemos ver neste caso daqui. Então, o que é que a gente vai fazer, na verdade? Simplesmente separar os pelinhos das sementes. Simples assim, nada demais. Algumas sementes são maiores, outras são menores, umas são mais gordinhas, outras são mais fininhas. É assim mesmo, tá, gente? Essa outra aqui, a mesma coisa, dá para ver aqui as sementes. Vamos estar tirando aqui para deixar que elas sequem, mas é a mesma coisa. E elas então estarão prontas para serem plantadas, germinadas ou até mesmo, se for o caso, vendidas, tá bom? Pronto. Essa parte daqui é descartada e esta parte daqui é a parte que nos interessa, ok? Aqui nós temos algumas sementes que eu deixei aqui, são sementes bem escuras, e aqui tem as sementes de uma das vagens, na verdade da última vagem que nós tiramos de nossa plantinha. Tá com a redinha ainda, ela já secou, né? Porque eu esperei aqui para fazer esse vídeo. Quando nós abrimos, nós temos as sementes propriamente ditas, com as suas asas, né? Basta retirar as sementes de dentro da sua vagem, né? Você retira as sementes, é bem simples. Essa parte daqui é a parte que vai ser descartada. E nós vamos limpar as sementes. Como é que a gente vai fazer isso, Mauri? Simplesmente retirando essa penugem de um lado e de outro, deixando então apenas a semente. Dá para ver aqui, eu estou colocando um do lado da outra, a gente vai ter uma semente mais clara e vai ter uma semente bem mais escura. Isso é uma característica da planta da semente. Algumas plantas vão ter sementes mais escuras e outras vão ter sementes mais claras. Isso é perfeitamente normal. Uma vez que você tenha retirado todas essas aletas, né, ou essas asas, como você queira chamar de suas sementes, você vai poder acondicionar suas sementes por até 1 ano sem nenhum problema. Tá? Para isso, basta guardar em um recipiente fechado e, se possível, colocar um pouco de antifúngico ou um pouquinho só de talco para chulé, antibactericida. Então, ele vai ajudar na preservação de suas sementes. Então, basicamente, é isso. Uma vez que você tenha as suas sementes já limpas, você pode plantar imediatamente ou, como eu falei há pouco, guardar essas sementes
para plantar um pouco mais à frente. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil, tenha tirado dúvidas, tenha agregado mais conhecimento para vocês e quem sabe a gente não esteja pegando essas sementinhas para estar semeando e mostrando para vocês em um novo vídeo. Pois bem, nós vimos nesse vídeo tudo o que se passou com a plantinha e suas vagens. Vocês viram que nós tivemos ataque de fungo, perdemos algumas vagens foram colhidas. Isso é um ciclo natural e mostra que nós também perdemos algumas vagens. Então, às vezes, a planta é muito nova e nós polinizamos todas as suas flores e, às vezes, a gente tem essa perda, né? Perde uma aqui, perde para um fungo, um abortamento. Isso é perfeitamente normal. O importante é que você tente fazer a polinização, basta ter flor. Uma vez dando certo, aguardar que a vagem cresça, colha, plante suas sementes e tenha muitas plantas lindas. Bom, e assim nós concluímos mais um vídeo. Eu espero que tenha sido interessante, tenha sido útil, tenha lhe trazido conhecimento e tirado algumas dúvidas. Mas, caso tenha ficado alguma dúvida, ou caso você queira dar uma sugestão de tema, fazer uma crítica, por que não? Basta vir aqui embaixo nos comentários, registrar tudo que eu vou ter o maior prazer em ler e lhe responder. Sempre convidamos vocês a se inscrever em nosso canal, basta vir aqui embaixo no botão inscreva-se, clicar e você fará então parte da nossa família Salvador Rosa do Deserto. Se possível, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Lhe convido também a assistir os outros conteúdos que existem aqui no canal, são mais de 200 vídeos falando sobre essas belezas que são as rosas do deserto. E caso queira, faça uma visita em nossa loja que fica no www.salvadoradenio.com.br. Conheça todos os nossos produtos, escolha aquele que você mais gostar, adquira e seja muito feliz. Bom, nós vamos ficando por aqui, mas antes, como sempre, deixamos aqui um forte abraço a você que assistiu nosso vídeo até agora, a você que se tornou membro e a você que está chegando agora e nos conhecendo. Vou ficando por aqui, mas antes, beijos a quem é de beijos, abraços a quem é de abraços e a quem é guloso, como eu e como você. Já descobri que você é guloso, então eu deixo muitos beijos e muito abraço. Bom, vou ficando por aqui, mas logo logo lhe encontro aqui em nosso canal em mais um lançamento de um vídeo que acontece sempre aos sábados ou em uma de nossas lives que acontece às terças e às quintas ou mesmo em uma de nossas séries. Não somos Netflix, mas temos duas séries aqui no canal que eu lhe convido a assistir. Uma sempre vai ao ar às quartas-feiras e a outra às sextas-feiras. Bom, como sempre, antes de ir embora, nós deixamos dois vídeos aqui. Neste vídeo daqui, eu vou estar mostrando para vocês exatamente a polinização. Um vídeo sobre polinização, para você saber tudo como é feito, de que forma deve ser feito e tentar poder fazer em sua casa. E neste outro lado daqui eu vou deixar um vídeo exatamente falando sobre os cuidados com as vagens. Então dessa forma nós fechamos uma trilogia que é a polinização, o cuidado com as vagens e o acompanhamento das vagens até a sua colheita. Espero que vocês gostem e se quiserem deixe seus comentários para que eu possa estar respondendo. Então tchau, tchau e até a próxima.